Olá, jovens, tudo bom? Eu sou Marcos Vale, de Física. Tudo bem, galera? A aula de hoje é sobre geradores elétricos. Começar o conteúdo de geradores e vamos falar principalmente do gerador ideal, aquele que não possui resistência interna. Bom, o gerador é aquele aparelho que transforma energia, qualquer outro tipo de energia em energia elétrica. Você tem, por exemplo, o gerador eólico, né? Cadê minha canetinha? O gerador eólico aqui, ó, ele transforma o vento em energia mecânica de movimento dos ventos em energia elétrica, né? Você tem aqui. Você tem a pilha, né? Pilha é um gerador, a bateria, certo? Então existem vários tipos de geradores. As hidrelétricas, né, transformam energia mecânica em energia elétrica. Então, qualquer instrumento que transforma outro tipo de energia em energia elétrica é chamada de gerador, ok? Bom, o gerador ele possui um elemento chamado de força eletromotriz, né? Mas aí primeiro vamos entender aqui, ó. Você tem o gerador, a bateria, tem a pilha. O gerador ele tem um polo positivo e um polo negativo, ó, polo positivo e um polo negativo, onde eu tenho um potencial elétrico maior e um potencial elétrico menor. Então o gerador ele tem um polo positivo e um polo negativo. Então, quando a corrente elétrica atravessa um resistor, há transformação de energia elétrica em energia térmica. Beleza, a gente viu no conteúdo passado. Vimos anteriormente que no circuito deve existir um aparelho que transforme outras formas de energia em energia elétrica e forneça essa energia ao resistor. Tal aparelho é chamado de gerador. Então, todo circuito tem que ter um gerador, tá? Que vai fornecer energia para os resistores de modo geral. Numa residência, quem faz o papel do gerador é a tomada. Então, o gerador é o aparelho que realiza a transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Tá? Uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Então, o gerador ele transforma uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Um gerador elétrico possui dois terminais, denominados de polos. Polo negativo, correspondendo ao terminal de menor potencial elétrico, e o polo positivo, que tem maior potencial. Geralmente a gente representa aqui, ó, o gerador, tem aqui o terminal A, aí o polo positivo ó, representa assim, e o polo negativo representa assim, ó. Geralmente, ó, polo positivo e polo negativo. Muitas vezes não aparece, né, esse polo aqui. Esse aqui é o chamado gerador ideal, né? E outro detalhe, a corrente elétrica ela sai do positivo. Ela chega no negativo e sai pelo positivo. Então o gerador tem essa característica. A corrente elétrica ela chega no negativo e sai do positivo. É como se ela ganhasse energia, né? Como se o gerador fornecesse energia para os elementos de carga, né? Para os elétrons aí, de modo geral. Bom, a potência elétrica gerada, né, por um gerador é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, ou seja, a potência total ela é proporcional à corrente elétrica. Esse termo de proporção, esse Ezinho, ele recebe um nome especial. Esse Ezinho ele é chamado de força eletromotriz do gerador. A força eletromotriz, né, é, ela também é dado em volts, né? Ela é dado em volts, assim como a DDP. A força eletromotriz é como se fosse toda a diferença de potencial produzida pelo gerador. Porém, nem toda essa DDP, essa diferença de potencial produzida pelo gerador, é fornecida ao circuito, porque o gerador também esquenta tudo, então tem perdas de energia com isso, tem resistência interna.
Então a força eletromotriz é a potência total dividido pela corrente elétrica, e observando que essa força eletromotriz, a unidade medida é volts. O gerador tem por função receber as cargas elétricas que constituem a corrente elétrica em seu potencial mais baixo e entregá-la ao seu potencial mais alto, fornecendo energia elétrica ao circuito. O gerador apresenta duas constantes independentes ao circuito ao qual está ligado. É a força eletromotriz e a resistência interna em ohms. Então, ele tem aqui, ó, esse Rzinho, ele representa, porque o gerador, toda a bateria esquenta, toda a pilha esquenta. Então, com isso, ele perde energia. E essa energia perdida, dissipada, é representada pela resistência interna. Certo? E a resistência interna, ela dissipa energia. Ela faz com que a bateria perda energia e não forneça a energia total para o circuito. E veja que a corrente elétrica, ela chega no polo negativo e sai pelo polo positivo. Bom, a bateria, ela vai disponibilizar uma DDP total, né? U de A até B. Então, U é a DDP disponibilizada por circuito externo. Bom, as potências, né, do gerador. Então, a potência total, né, potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. A potência fornecida, lançada ao circuito externo é U vezes I. E a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, sendo que o Rzinho é a resistência interna, tá? Então a potência gerada é o que ele vai fornecer, tudo que a bateria vai produzir. Mas nem tudo ele vai fornecer, vai ter uma parte que ele vai perder. Bom, então a potência total, né, que é a potência gerada, é a potência lançada mais a potência dissipada. Então, quando eu pego o que ele lançou para o circuito externo, mais o que ele dissipou em forma de calor, eu vou estar calculando a potência total. O rendimento é a potência útil, é a potência lançada pela potência total. A potência útil é U vezes I e a potência total é E vezes I. Eu cancelo aqui o I. Então o rendimento ele é calculado como sendo a DDP do circuito dividido pela força, ou pela força eletromotriz, né? O rendimento é a DDP dividido pela força eletromotriz. Como é que eu determino a equação do gerador? Como a potência total é a lançada mais a dissipada, então fica E vezes I é igual a U vezes I, mais R vezes I ao quadrado. Se eu dividir todo mundo por I, aí eu fico com essa equação. A DDP é a força eletromotriz menos R vezes I. Então, ele chega aqui no polo negativo, né, com uma DDP né, com um baixo valor de potencial. Aí quando ele passa para o polo positivo, o potencial aumenta, mas quando ele passa pelo resistor, há uma queda de potencial. E o que ele lança para o circuito é só esse aqui, ó, que é o lançado. Então, U é igual a E vezes I. Então, esse E é a força eletromotriz e o R é a resistência interna. Esses caras, eles são constantes, viu? Por exemplo, se tu tem uma equação do gerador, U é igual a 12 menos 4 vezes I. Então, quando tu olha para cá, quem é a força eletromotriz? A força eletromotriz é 12 volts. Tá aqui o 12, vai estar no mesmo lugar. Quem é a resistência interna? 4 ohms. Certo? Então, a força eletromotriz e aqui é a resistência interna. Beleza? Se o circuito estiver aberto, ou seja, se nada estiver ligado na bateria,
a corrente elétrica é nula. Então, ó, circuito aberto é quando a bateria não tem nada ligado nela, é quando o gerador não tem nada ligado no gerador. Então a gente diz que o circuito é aberto. Então toda vez que o circuito estiver aberto, a corrente elétrica é zero. Aí se eu pegar U, que é igual a E menos R vezes I, se o I for zero, esse produto está zero. Por isso que quando o circuito estiver aberto, a DDP é a própria força eletromotriz. Então se tu coloca um voltímetro na bateria, a DDP que ele está medindo é a própria força eletromotriz da bateria. Bom, questões resolvidas. Primeira questão aqui. Um gerador de força eletromotriz 120 volts e resistência interna de 2 ohms é ligado no circuito externo e gera uma potência de 600 watts. Determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador e a potência elétrica lançada ao circuito externo. Então ele deu a força eletromotriz, ele deu a potência total, né, gerada, e deu a resistência interna. Vejamos a resolução. Letra A. A potência total é força eletromotriz vezes a corrente. Aí a potência é 600, a força eletromotriz é 120. Aí o 120 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então a corrente elétrica, por exemplo, ela é 600 dividido por 120. Cancela o zero aqui, aí tu acha 5 amperes, que é a corrente elétrica, que é o que ele pede na letra A, né? Letra B, ele quer a potência lançada. Primeiro eu vou calcular a DDP. U é igual a E menos R vezes I. Então, a DDP, a força eletromotriz é 120, a corrente é 5, a resistência interna 2, então vai dar 110 volts. Aí a potência lançada é a DDP vezes a corrente. Então a DDP é 110, então vai dar 550 watts. Mas vamos ver o que ele pede na letra B mesmo. Ah, ele quer a potência lançada e a potência dissipada, né? Então a lançada eu achei que é 550 watts. Aí fica fácil saber, porque se ele produziu 600 e lançou 550, então é porque ele dissipou 50 watts. Eu também posso pegar R vezes I ao quadrado, ó. 2 vezes 5 ao quadrado, que é 25, dá 50. Você encontra do mesmo jeito, beleza? A segunda questão. Um gerador de força eletromotriz e resistência interna fornece energia a uma lâmpada L. A DDP nos terminais do gerador é 100 volts e a corrente elétrica que atravessa é 1 ampere. Seu rendimento é 80%. Então, se ele deu a DDP, né, ele deu a força eletromotriz igual a 100 volts e deu um rendimento que é 0,8, que é a mesma coisa de 80%, dá para eu calcular a força eletromotriz, porque o rendimento ele é a DDP dividido pela força eletromotriz. Então eu consigo calcular a força eletromotriz. E ele pede também a resistência interna. Vamos ver então a resolução? Bom, o circuito esquematizado, ó, tem a corrente, antes aqui é uma corrente de 1 ampere, a DDP é 100 volts, né? Então aqui eu calculei 0,8, é 100 sobre E, o E é 100 por 0,8, dá 125 volts a força eletromotriz. U é igual a E menos R vezes I, que é a equação do gerador. 100, 120, menos R vezes I, que é 1. Aqui eu calculo, vai dar 25 ohms, né? Porque esse cara passa para lá positivo, o 100 passa para cá negativo. 25 ohms a resistência interna. Agora a atividade de casa, né, que você vai fazer e vai me entregar na semana que vem. Não quarta-feira, porque quarta-feira é feriado, né, dia 8. Então eu quero receber na quinta-feira, dia 9, a atividade dessa questão. Então aqui atividade para casa, entregar
dia 9/12. Beleza? Ok. Tchau, galera.